Olá pessoal, como vamos? Espero que todos estejam muito bem. Esse é o nosso último podcast desse ano e gostaria desde já agradecer sempre a colaboração, a visualização de vocês, que é muito importante. E hoje, no dia de hoje, nós estaremos discutindo algo muito importante para as empresas, principalmente para a gestão. É comum nesse período do ano as empresas sentarem para pensar o próximo ano, fazerem seus planejamentos estratégicos. E hoje nós estamos aqui acompanhados de 3 outros especialistas, incluindo o meu parceiro de sempre, o Ronaldão. Olá, pessoal. Bem-vindos aí. E aos nossos colegas. Bom dia. 4 aqui sempre labutaram nessa área de estratégia. Então, nós estamos recebendo o nosso amigo Heráclito Mourão de Miranda Neto, porque tem o avô dele que é o que deu origem à série. O Heráclito, ele é engenheiro civil, doutorado na França, é doutor, tem mestrado na Universidade Federal. Ele também tem 3 especializações, é um grande especialista nessa área de estratégia, que já atua há mais de 25 anos nessa área. É proprietário da Actus Consultoria, uma consultoria especializada nessa questão de planejamento e gestão estratégica. E tem mais ou menos aí 300 planejamentos estratégicos divididos em 6 países, ou seja, uma pessoa extremamente qualificada. E também temos hoje a presença de um grande amigo, o Vinícius Antunes, que é engenheiro mecânico, tem também mestrado em administração, tem também uma especialização em engenharia econômica, especializado também na área de empreendedorismo. E é um grande elemento também desse segmento de planejamento e gestão estratégica, e foi diretor da Ali Combustíveis, e hoje também atua como empresário no segmento de petróleo e gás. Inclusive é uma das grandes referências do país nessa área, nesse segmento. Então, hoje nós iremos falar um pouquinho de uma coisa fundamental quando você faz um planejamento estratégico, que é o quê? É a geração de cenários. Por que aquela bola está ali, Por que aquela bola está ali no final? Ao longo dessas semanas anteriores, aí um empresário me ligou falando se eu faria o planejamento estratégico dele baseado em cenários, mas que ele não queria contratar a mãe de Ná. Então, em homenagem a ele, em homenagem à mãe de Ná, eu trouxe uma bola de cristal. E a gente pode falar sinceramente que cenários não é um conjunto de suposições, nem de adivinhações. Quando nós propomos e conversamos e discutimos cenários na construção de um planejamento estratégico, talvez seja um dos momentos mais críticos, porque a gente tem que fazer uma análise, muitas vezes fundamentada em estatísticas, que geram números, para que a gente possa basear probabilidades, situações possíveis que podem acontecer ao decorrer do próximo ano. Então, é em cima disso que nós hoje vamos estar falando um pouquinho dos cenários para 2024. Então, 4 especialistas, 4 professores, 4 pessoas que labutaram nas mais altas instituições do país na área de consultoria, Então, é isso que a gente vai oferecer para vocês como nosso presente de Natal e como também o nosso presente para o seu futuro ano novo. E se precisar de ajuda, conte com todos nós aqui, estamos todos nós plenamente disponíveis para ajudá-los. Então, em cima disso, é que eu vou passar para o Heráclito dar o bom dia dele, para o Vinícius, e depois a gente começa o nosso debate. Heráclito, fica à vontade. Bom dia a todos, os colegas aqui presentes, a quem está aí nos assistindo. Muito honrado com o convite, Perrone, mas eu já o conheço há décadas, do nosso trabalho e desenvolvimento das empresas. E vamos às discussões, vamos ver o que os colegas também têm a apresentar para contribuir aí no desenvolvimento das empresas brasileiras, Bom dia. Bom dia, pessoal.
Obrigado aí, Perrone, pela oportunidade. Ao Ronaldo também, o Heráclito aqui também do lado, né? Eu acho que a gente vai ter um dia bastante proveitoso, né? Em cima do que está acontecendo atualmente no mundo e no país, né? E vamos bater um papo legal aqui. Eu acho que vai ser produtivo. E você, Ronaldão, dá sua mensagem. Muito bem. Os desafios são muito grandes e as situações flutuantes. Nós vamos falar muitas vezes do cenário, a gente olha muito para onde é que pega, né? Aonde nós vamos ter casca de banana. Mas seria bom a gente pensar também nas saídas, né? No lado das oportunidades, porque é lá que está a receita, né? Ok. Então, pessoal, uma definição boa de cenário, eu acho que a primeira coisa é entender o contexto do que é cenário. Cenário é um pano de fundo onde a sua empresa está inserida a nível mundial, a nível federal, a nível estadual e municipal. Existem 4 cenários que são os panos de fundo que percorrem o nosso negócio. Em cima disso é que nós vamos tentar construir, né, um cenário para que a gente possa preparar e desenvolver as estratégias para aproveitar as oportunidades que serão geradas nesses cenários, se proteger das ameaças que tem e tentar traduzir o que realmente a gente pensa, né, como especialistas, o que pode acontecer para o próximo ano, baseado em estudos estatísticos que todos nós, nesse período do ano, por ofício, temos que fazer. Então, a ideia aqui, hoje, é começar primeiro pelo cenário mundial. Bem, hoje nós temos aí alguns atores e atrizes, né, que são muito importantes dentro desse cenário. E hoje, pela sua pujança, pelo seu impacto, a gente vai começar falando um pouquinho da China, né, que é um grande país que impacta a economia mundial de maneira muito forte. E uma das coisas que vem se apresentando pelos estudos, né, é a possibilidade de recessão na China. Uma gripe na China é uma pneumonia em diversos países do mundo e talvez até uma Covid em determinados cantos do universo. Então, a China hoje, um dos indicadores que leva a crer isso é que a atividade da construção civil na China, ela diminuiu em torno de 21%. E quando a gente fala de 21% para o universo China, é muito impactante. Vamos também falar um pouquinho, né, de um outro grande ator, que é os Estados Unidos, né, porque são os 2 principais focos das economias, né? Vamos falar da eleição para o ano que vem. Ano que vem tem eleição presidencial nos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho da interface dele nessas guerras, né? A guerra Israel-Palestina, a guerra Ucrânia e Rússia e, quem sabe, até a guerra Venezuela-Guiana, né? Que também é uma outra coisa que está se aventando aí. Isso posto, nós vamos falar um pouco da economia mundial e dos fatores climáticos que vêm trazendo grandes transtornos, né, para as indústrias, tanto a indústria convencional como a indústria do agronegócio. E, por último, vamos falar, nesse grupo de cenários mundiais, falar um pouquinho de uma tendência, que será até foco de um outro podcast nosso, que é a questão do crescimento das práticas de gestão ligados a ESG, Environment, Social and Governance, ambiental, social e governança corporativa. Vamos começar aqui falando um pouquinho da China. O que vocês percebem aí dessa questão que eu coloquei, da possibilidade de recessão na China? Inclusive, já vem se falando da possibilidade de surgimento de novos focos de pandemia, né? Que foi onde tudo surgiu, inclusive da Covid, né? Vamos falar um pouquinho sobre a China. Heráclito, o que você pode falar aí, dentro dos estudos que você está fazendo, sobre a questão da China hoje? Pois é, a China é o grande motor, né, dessa locomotiva mundial, né? E realmente há uma perspectiva de redução do crescimento. Quando a gente fala de recessão, né, a gente imagina que uma recessão é igual às quais nós já passamos pelo Brasil. Não é nesse entorno, né?
né? Houve uma redução do crescimento, que tecnicamente é uma recessão, mas ainda é a locomotiva que faz o mundo andar, é a China, né? Mas um ponto importante desse episódio da recessão é que está se mostrando na construção civil, né? Que é o primeiro termômetro de uma recessão. Então, o primeiro setor industrial que é abalado por uma recessão é a construção civil. Porém, é o primeiro que retoma quando a economia volta a crescer, né? Porque existe o uso de mão de obra não tão especializada, então isso favorece tanto para um lado de crescimento quanto para o lado também quando surge uma recessão. Eu não acredito que o partidão chinês vá deixar isso prosseguir, né? Como você tem um governo centralizado, um governo como é o governo da China, eles vão criar maneiras de incentivar isso aí e voltar a crescer. Não acredita que eles cresciam de 10%, 9%, que existiu há pouco tempo atrás, mas alguma coisa que seja palatável para o crescimento da China, que é uma coisa da ordem 5%, 6%, 7%. Né? Eu acho que é essa visão que eu tenho para a China. Complementarmente a isso que você está falando, ontem mesmo eu tive a oportunidade de ler, só no estado da Paraíba, no Nordeste, eles vão investir 9 trilhões. 9 trilhões. Eles vão construir uma cidade. Como é que é isso? É uma recessão de 9 trilhões de investimento num país terceiro. Sendo que são 9 trilhões de reais. Eles hoje vêm investindo na área da África, algo também em torno disso. Eles compraram a África Central inteira, né? Então, assim, esse expansionismo deles, essa alavancagem deles, né, pode estar atrapalhando o mercado deles de ordem interna, de não estar investindo mais para investir fora, né? Mas, assim, como ele falou, ele pode reverter isso, porque o partidão lá dá uma ordem, para tudo, deixa do jeito que está e vamos voltar a crescer aqui dentro. Vinícius, o que você percebe dessa questão da China? Então, eu vejo assim, a questão da construção civil, você percebe que eles têm um estoque muito grande de imóveis, né? Eles construíram muita coisa para frente, né? Cidades inteiras, né? Então, eles têm um estoque. Quer dizer, tecnicamente, ele poderia ter uma recessão nesse setor lá. Mas quando você olha para outros setores, por exemplo, a eletrificação automotiva, né? Você tem um crescimento assustador na China hoje, né? São 4,4 milhões de automóveis rodando já elétricos lá. Imagina. Eles investindo também no Brasil, aqui na Bahia, com a BYD, construção de uma fábrica, onde era a fábrica da Ford, lá em Camaçari, e apostando muito. Eles falam muito de uma disrupção, né, nesse setor, que eu vou falar um pouquinho mais na frente também, mas enfim, eu vejo que além da construção civil, eles têm muito outras coisas, né? Quer dizer, ainda tem uma população enorme ainda, de baixíssima renda na China, né, que precisa de ser, vamos dizer assim, chegar no patamar da classe média. Então, assim, eu não acredito que tenha uma... a China é um transatlântico que, para você dar um cavalo de pau, vai ter que rodar muito ainda, né? Quer dizer, então, é difícil falar em recessão mundial. Agora, afeta, sim, algumas coisas. Por exemplo, o barril de petróleo, que estava beirando aos $90, né, há pouco tempo atrás, quando surgiu a guerra de Israel com Hamas, dizia-se que ele iria explodir acima de 100. Hoje ele está valendo 70 e poucos dólares o barril. Ou seja, isso é reflexo disso que você falou. Ou seja, existe uma perspectiva de uma redução na economia da China que afeta o mundo inteiro, né? Tanto que os países da OPEP já estão pensando em reduzir um pouco a produção. Eu posso, por favor, fique à vontade. Tem um ponto aí muito importante, né, que você colocou muito bem. O Brent chegou a 92, 93 dólares o barril, né, a máxima histórica dele. Hoje está 72, 73. Mas com uma jogada que eu acho que o Biden fez, assim, né, uma das poucas inteligentes aí que ele fez, que foi abrir a comunicação comercial com a Venezuela, né, no momento que a guerra realmente, e aí eu estou falando, a gente tinha uma projeção de renda variável para o barril chegar a 140 dólares.
A projeção que a gente tinha na renda variável. Onde é que está o freio, né? Onde é que Aí, está o freio? em vez de bater lá no 100, regrediu para 73. Né? Hoje o papel da Petrobras, só para dar um exemplo, baixou de... Ontem estava 34, 35, estava para 31, 32. Já caiu o preço do papel. Né? Por causa dessa questão, que a Venezuela, maior reserva mineral, está aqui o expert para falar, né? De petróleo do mundo, falar agora a gente pode comprar da Venezuela. Aí a coisa esfriou. Esfria. Né? Mas, desculpa, pode continuar. Não, mas é basicamente isso, né? Quer dizer, então eu vejo a China assim comprando horrores no mundo inteiro, porque ela tem que alimentar o povo. É assustador, né? Mais de bilhão, né, de pessoas. 1 bilhão e meio. Então é difícil você imaginar que tenha uma redução, vamos dizer assim, significativa no crescimento, entendeu? Sobre a China, um detalhe, eu tenho um colega nosso, né? Ele está num projeto da ArcelorMittal, dirigido até pelo alto comando. Eles pegaram no mundo inteiro os melhores engenheiros, principalmente de aço, silício, de grão não orientado, que é o aço elétrico, e eles estão produzindo, ele está lá fazendo os algoritmos, junto com um grupo grande, uma usina siderúrgica totalmente automatizada, 100% automatizado. e que vai sair as plaquinhas de motor para tudo quanto é equipamento elétrico. Que loucura, hein? A China é um monstro diferente. Isso para a gente aqui, né? A China hoje, nós que estamos em diversas empresas prestando consultoria, a gente vê nitidamente que hoje boa parte dos insumos vem da China. Então, qualquer reverberação na economia da China, lá uma gripe, aqui uma pneumonia, podendo chegar uma Covid. O caso dos chips, né? Então, assim, hoje, até inclusive várias empresas que estão passando aqui no pano de fundo aqui, né, na televisão, várias dependem, né, de insumos provenientes da China. Então, assim, essa questão para a gente hoje, para o Brasil, a gente tem que torcer bastante para que essa questão seja apenas uma possibilidade, não vire uma realidade. Bem, vamos falar agora dos Estados Unidos. Você falou do Biden, né? O Biden está mudando bastante aí o posicionamento dele, por quê? Infelizmente, né? Infelizmente, eu digo não porque eu sou fã dele, mas porque os Estados Unidos é um grande parceiro comercial do Brasil. Infelizmente, a gestão dele foi pífia, horrorosa, né? E agora ele está tentando recuperar para ver se consegue alguma coisa. Mas o posicionamento dele, ele sempre teve um posicionamento bastante indefinido, né? Tanto na guerra de Israel e Palestina, agora no Hamas, né? Ele demorou a ter um posicionamento. Na guerra da Ucrânia, então, foi vergonhoso o posicionamento dele, né? E agora na guerra da Venezuela, possível guerra da Venezuela com a Guiana, ele até andou rápido, né? Porque já posicionou aí os navios de guerra aí no mar próximo à região, né? O que deu uma certa inibida na questão lá. Mas os Estados Unidos, como um dos jogadores mais chaves nesse contexto, nesse xadrez aí mundial, né? Ele tem uma grande indefinição. E como ele hoje tem uma carteira comercial com o Brasil muito vasta também, né? E a gente percebe que de lá pode vir uma série de ameaças também. Como também, se resolver tudo, dependendo de quem for o vencedor da eleição no ano que vem, podem vir várias oportunidades, né? Então, vou começar agora por você, Vinícius. O que você acha aí da questão dos Estados Unidos? Como é que você percebe? Principalmente na área de combustível, né? Que você é um grande especialista. Então, nós temos muito que aprender com eles, né? Porque os Estados Unidos, por exemplo, é autossuficiente, né? Produz muito petróleo e fez um trabalho muito interessante com as mini refinarias, né? Então, você tem hoje bem diversificado, né? No país inteiro, que é cortado também por oleodutos, né? Porque o que a gente não tem aqui, né? Se pegar um mapa dos Estados Unidos com os oleodutos todos que eles têm, é um negócio impressionante. E essas mini refinarias suprem o país de uma forma muito tranquila.
Então, quando você compara com o Brasil, né, você tem até algumas iniciativas aí, 2 ou 3, né, de mini refinarias, mas é uma coisa que você vê que tem muito incentivo, né? Muito em função também, se você fosse fazer no interior do país, você não tem os dutos, então você precisa de levar o petróleo para refinar. Então, uma coisa que a gente poderia aprender com eles, assim, muito forte é isso. Outro ponto que eu acho que a gente deveria aprender, e estamos aí, vamos dizer assim, a uns passos pequenos, é o transporte ferroviário, né? Que é também, apesar dos Estados Unidos também tem muita dependência do caminhão, né? Nós aqui temos quase que total, né? Com exceção de algumas ferrovias aí mais movimentadas, aí que a transporte de grãos, né? Que vem do centro-oeste para cá. Então, assim, são 2 coisas que eu acho que a gente poderia aprender muito com o americano, sabe? Mas você percebe nesse movimento dos Estados Unidos, né? Como é que vocês percebem, até queria ouvir a opinião de cada um de vocês, essa questão da guerra? Porque a guerra da Ucrânia veio no início do ano e tal, aí deu aquele auê todo, até surgiu uma segunda guerra, que foi essa agora de Israel e Palestina, que também já está começando a perder pujança na mídia, né? E agora aparece a terceira possibilidade da Venezuela contra o negócio. Então aqui, assim, a coisa é muito do oba-oba, né? A mídia convencional, ela trabalha muito isso. Mas, assim, a gente perdeu um pouco, né? Do que está acontecendo. O que está acontecendo de qualquer maneira, né, Perrone, é o seguinte, eu vejo, assim, que os Estados Unidos, ele tem um poder moderador enorme, né? Mesmo se posicionando um pouquinho depois, né, como foi o caso da Ucrânia, eu acho assim, o poderio bélico dos Estados Unidos é um negócio tão grande que quando ele se posiciona, o pessoal pensa 2 vezes, né? Então, tem um... Agora, com relação aos Estados Unidos enfrentar uma Rússia, já começa a levar para um patamar tão grande a história... Que é algo impensável. Que é difícil. Talvez a demora... E eles são aliados debaixo do pano, isso há muito tempo, né? O telefone vermelho, né? O telefone vermelho, né? Mas olha, eu vou indo na questão do Biden, né? Eu acho que o governo Biden está sendo péssimo. E não sou eu quem fala isso, mas o americano médio, eu tenho uma irmã americana que está lá há quase 20 anos, né? Já tem dupla cidadania, essa coisa, enfim. Eles estão realmente preocupados com o rumo que os Estados Unidos estão tomando, né? Coisas corriqueiras, né? A questão daqueles assaltos às lojas até $1.000 que você não pode fazer nada, na Califórnia, por exemplo, né? Que pode entrar lá e chega aqui, leva o seu celular, aí ninguém pode reagir. Que logo em breve vai acontecer no Rio de Janeiro. Está quase, já está acontecendo já no Rio de Janeiro. Está quase. Então, assim, o americano médio, ele não aprova isso, né? Tanto que houve uma migração forte para o estado da Flórida, onde essas leis não são consideradas, quer dizer, é um modelo um pouco diferente de gestão política, e que esse grupo está muito forte junto com a questão da reeleição Trump, né? Então há uma perspectiva política de uma mudança de governo muito próxima aí de voltar ao modelo anterior, né? Com relação às guerras, esse é um fenômeno também, já que a gente conhece de outros carnavais, né? Uma guerra na Ucrânia, uma guerra sem sentido, né? A não ser um sentido de anexação, né? Os grãos da Rússia estão na Ucrânia, né? E na Segunda Guerra a gente viu esse episódio, assistimos, né? Não ao vivo, porque a gente nem era nascido, na verdade, mas enfim, a gente viu em filmes e leu em livros que matou-se a população da Ucrânia com a retirada dos grãos. Tem até um filme muito bom sobre isso, A Sombra de Stalin. Então, eles tiraram os grãos, o povo morreu de fome. Não precisou invadir a Ucrânia, né? Agora praticamente está nessa situação. Surgiu uma nova frente de guerra, um novo front de Israel-Hamas. Se esqueceu
da Ucrânia. A Ucrânia ninguém fala. Mas a guerra continua. Milhares de pessoas mortas, cidades destruídas, etc. Mas ninguém fala nada, porque esse assunto já é recorrente. Porém agora está chegando uma época muito crítica, né, para a Europa, que é o período de inverno. É o gás, né? O gás. Então, qual é o reflexo disso para a gente? Uma parte, né, eu também como engenheiro de petróleo, a gente sabe que uma parte dos insumos que são usados aqui vem da Ucrânia, né? E assim, não está tendo acesso para poder trazer, e muito menos para chegar o gás, que deve chegar na Europa. Da última vez, o pessoal ainda teve até uma certa compaixão. Só que a situação interna se tornou crítica de transmissão dos gases, né? Então, assim, isso vai ter reflexo nesse inverno. E pelo que está se apresentando, talvez seja, nos últimos 5 anos, um dos invernos mais rígidos que acontecerá na Europa. Então, assim, isso é um fenômeno climático que vai ter um impacto, vai sofrer um impacto muito violento em virtude da questão do gás e que pode ter reflexo para a gente aqui, que a gente depende até de positivos, insumos, né? Dependendo de uma perspectiva, o fechamento desse acordo provável com a União Europeia, né, pode ser um empurrão para... Quer dizer, quem vai pagar a conta acaba sendo a gente, né? Beleza. Quem vai trabalhar? Vamos lá. Quer fechar? Então, deixa eu só pegar um ganchinho nessa questão do gás aí. Eu concordo com você, Perrone, sabe, a questão do gás. Mas eu tinha uma expectativa maior. Eu achei que por conta disso, ia disparar o preço do Brent, especificamente, que ele iria bater no 140. E ele regrediu. Então, hoje, falando de hoje, não de ontem, hoje, né, o papel já da Petrobras, que está lá nos 31, 30 reais, né, que deveria, na minha opinião, ter disparado para 40, 50, que é o target dele, não foi, e já deveria, porque o inverno já começou. Então, eu assim, como o mercado ele reage no boato e cai no fato, eu não vendo a reação do mercado especificamente, eu estou entendendo, absorveu esse negócio. Isso já está absorvido. Com a exportação, não sei como é que vai exportar em barril, vai em container. Mas tem o carvão mineral. Tem o carvão mineral. Então, eles usam muito. Exato. Então eu acho que vai suprir essa demanda e não vai, porque se fosse para ter um problema, ele já teria aparecido no preço da commodity. E para a gente aqui no Brasil, né, principalmente um dos itens que nós não somos autossuficientes, que é o GLP, né, para a gente teria um grande impacto, né, do gás de cozinha, o GLP, né, o gás de cozinha, nós sofreríamos isso no bolso. Hoje um botijão de gás deve estar em torno de R$150, né? Então, assim, essa mudança nessa questão da Ucrânia e da Rússia e etc e tal, pode ter um reflexo muito forte aqui, né? Porque se a Petrobras voltar naquela dinâmica com mais força, naquela dinâmica de acompanhar a evolução do preço do barril lá fora, isso vai ter reflexo para a gente. E pega toda a cadeia, né? Porque vai pegar a cadeia de insumos, né? De combustíveis, de transportes e etc e tal, e vai batendo em todo mundo. Então, assim, essa questão da China e dos Estados Unidos, ela acaba sendo relevante nesse sentido. Ronaldo, última passada de... A última passada, voltando pro... Digamos assim, o que a gente teria de positivo nisso, né? Porque tem mais um negativo aí que a gente está... Eu estive numa consultoria agora de estratégia lá no Vale do Aço, e o pessoal está extremamente preocupado com o aço da China que está entrando aqui. Vai entrar. Tá já fechando o Alto Forno, da Uzi Minas está parando. Então, por exemplo, esse é um lado ruim. Do outro, é a grande transformação digital que está aumentando tremendamente a produtividade. À medida que a resistência, a cada geração, né, a cada ano que passa, entra um pouquinho de profissionais mais amigáveis com relação a isso, isso pode ajudar muito o Brasil, porque o Brasil tem um problema. A população nossa, em vez de chegar no patamar previsto de 230 milhões e depois cair, né, ela já caiu até no IBGE, né?
Nós estamos com um problema gravíssimo e o Brasil vai ter que ter uma política migratória muito séria. E a gente não levou isso a sério ainda, hein, Heráclito? É um país Vinícius, Perrone. Sério. E ainda por cima ainda tem um outro problema que depois nós vamos estar falando aqui, que é a questão de qualificação, né? Hoje de manhã cedo, um pouco antes do podcast, o Vinícius me mandou alguns templates que eu achei extremamente interessante, né? Então, assim, além da nossa população estar se tornando mais velha, né? A nossa população mais jovem está extremamente desqualificada. E assim, vejo até com olhos, para nós é uma oportunidade, né? Tendo em vista que somos pessoas bem qualificadas, né? Estamos sendo valorizados, não mais chamados de velhos, estamos sendo chamados de sênior, né? De experientes. Né? O problema é que nós agora não contamos quantos anos que a gente tem, né? Quantos anos a gente vai ter ainda, né? Então, o que acontece? Essa juventude aí, que está aí politizada, principalmente nas universidades, né? Todo mundo militante, né? Como você comentou outro dia. Quer dizer, esse pessoal que serão os líderes no futuro, né? E completamente incapazes de tocar o negócio. Não, e isso abriu uma nova oportunidade para pessoas como nós, né? Que é o quê? Anteriormente, 60 anos era uma doença. Era velho. Velho, com força. Não entra aqui, né? Entra aqui, era velho. Hoje não, né? A gente, até os 70 anos agora, a gente pode ainda rodar, que a gente ainda está dentro de um prazo de validade, né? Então, assim, por quê? Porque nós temos uma grande fragilidade, que é a capacitação, principalmente a formação. A quantidade de gente que não se forma, né? É muito grande, gente qualificada, está faltando, e isso vai ser um problema para o nosso crescimento. Nós vamos ter um déficit de pessoas capacitadas para tocar as empresas. E assim, nós que estamos em empresas, a gente vê que o número de imbecis também cresce exponencialmente. Né? Nada contra ninguém mais novo não, mas assim, o número de imbecis cresce exponencialmente. Mas isso é papo para um outro podcast. E para a gente poder fechar esse bloco aqui da parte mundial, a gente vê assim, a questão dos fatores climáticos, pessoal. Tem muita lenda sobre isso, mas tem muita realidade. Tendo em vista esses dias agora para trás, eu sou do Rio de Janeiro, sou oriundo do Rio de Janeiro, eu nunca vi, a gente grava esse podcast aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, eu nunca vi algo parecido com isso. 39 graus aqui é inimaginável, não tem isso. Chegou a bater quase 42, né? Então, a gente está vendo isso no quintal de casa. No quintal de casa a gente está vendo isso. E isso está se tornando uma tônica, porque isso afeta a agricultura, isso afeta a saúde, isso afeta todo um conjunto de cadeias, né, empresariais que dependem de temperatura. Também quando se chove-se uma intensidade que acaba com tudo que tem pela frente. Então, assim, essa questão climática, e um detalhe, né? O governo anterior era o grande vilão, né? Nós agora já estamos no novo governo e é o seguinte, e aí, como é que fica? Até agora nós não vimos nada, né? Pelo contrário, piorou até mais do que no governo anterior, não defendendo bandeira de ninguém aqui. Fatos não tem argumentação. Então, essa questão dos fatores climáticos, e a gente também está vendo uma outra questão ligada a isso, os fatores climáticos estão levando pessoas a migrarem para outros lugares. E eu li um estudo que daqui a 10 anos, predominantemente, a população da Europa será muçulmana. Daqui a 10 anos, 2023, em 2033, predominantemente será muçulmana. Mas enquanto os casais, vamos chamar europeus, né, casam e compram um cachorrinho, o muçulmano casa e cria 10 meninos. Por aí. Meninos, né? Então é isso, vão tomar mesmo. A França já está tomada, a França está tomada. Todo mundo a França está tomada. Eu, com esse doutoramento meu lá na França, eu tive que ir várias vezes, assim, com frequência. França está tomada, Espanha também já está
bastante... Isso é preocupante, né? Não no sentido porque é muçulmano, mas não, por causa de uma mudança de cultura. Você tem uma revolução cultural já estabelecida. Né? Portugal já está assim, né? A Espanha fundamentalmente está assim, né? Sem dar um tiro. Sem dar um tiro, eles estão tomando tudo para si. E um detalhe, como cidadãos europeus, e não como muçulmanos de países árabes, né? Então, isso também é uma outra coisa que é fator climático. O fator climático levou ele a migrar para um outro lugar e que se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco também isso vai acontecer aqui no Brasil, entendeu? Então, assim, a economia mundial, pessoal, para fechar esse bloco, a gente percebe o seguinte: hoje, na atual conjuntura, por tudo isso aqui que a gente falou, ela tem, para o brasileiro, boas oportunidades, porque nós somos hoje aí o quintal do mundo, boas oportunidades para oferecer, crescer mais ainda no agro, e por consequência cresce toda uma cadeia em conjunto. E também temos grandes ameaças, porque hoje vários desses países são consumidores de produtos nossos, e está tendo uma tendência também de também não comprarem tanto, porque as economias estão começando a ficarem falidas. Em breve, né, a economia de Portugal, que sempre andou um pouco combalida, vai sentir isso nitidamente na pele. Heráclito atuou muito tempo na área de Portugal, pela Fundação Dom Cabral, eu também tive a oportunidade, Vinícius também, todos nós aqui tivemos a oportunidade de interagir. Hoje, Portugal é um país muito bom, excepcional. Se me perguntasse onde eu queria morar, eu ia dizer que eu queria morar em Portugal. Mas é um país excepcional para morar e não para fazer negócio. Então, isso por quê? Por causa dessa questão. Então, assim, a economia mundial, né, a gente tem grandes possibilidades, principalmente nessas interações com a China. Manter as relações com os Estados Unidos é fundamental, porém, se não mudar a política desse governo dentro lá, ele não vai se sustentar, e aí vai mudar também de novo a presidência. Então a gente vê assim, hoje, olhando a economia mundial, ela traz mais ameaças do que oportunidades, né? E por trás disso tudo, né, para a questão do fator climático, tem a questão do crescimento do ESG. Hoje, manhã cedo, antes de vir para cá, estava conversando com o presidente de uma empresa farmacêutica e a gente estava falando dessa questão do ESG. Environment, Social and Governance, né? Ambiental, social e de governança corporativa. É uma tendência de crescimento, é um mercado de aproximadamente, eu e o Ronaldo estamos estudando muito isso, lançamos uma pós-graduação sobre isso, é um mercado hoje de 9 trilhões de dólares. 9 trilhões de dólares, de movimentação de 9 trilhões. Isso também pode ser uma boa oportunidade para as empresas brasileiras a tentarem a se conectar com esses mercados que estão buscando essas soluções. Bem, dentro disso aí, Ronaldo, fala alguma coisa, depois eu passo. Sim, fechando, né, em complementação também a essa questão da sustentabilidade, que é uma questão antiga, mas ela foi muito bem ancorada, até com auxílio da ONU, na responsabilidade empresarial via governança corporativa. Só que ela adentra definitivamente, aí o Heráclito pode raciocinar, você, Vinícius, na nova economia. Realmente a nova economia, ela vai começar a ficar circular, realmente circular. Principalmente a nova economia talvez seja baseada na segunda lei da economia, que é secreta. Você sabe qual é a segunda lei da economia secreta? Não. É que os recursos são escassos. Essa foi a primeira lei. Sim. A segunda lei é o seguinte: em próximas estrelas, os recursos são infinitos. Até poético, né? Gostei dessa, talvez a gente tenha que sair daqui para morar na Lua. Poético. Pegar um foguete. Você tem que essa agora o Ronaldão pegou uma tampa de maionese, saiu daqui até o Japão e voltou. Mas enfim, porque os recursos são escassos. Pode estar certo, hein? Pode. Não, agora uma coisa que nós que somos especialistas nessa área de estratégia, governança, eu e o Ronaldo temos atuado bastante nessa questão da consultoria para quem está desenvolvendo modelos de trabalho de ESG. A gente vê que dos 3 pilares,
ambiental, social e de governança, o que tem maior quantidade de lacunas é exatamente no de governança. Porque a maioria das empresas nossas brasileiras ainda são, as mundiais, as empresas mundiais são familiares. Né? São familiares. E dentro disso aí, o Heráclito, então, pode falar muito bem isso, porque ele teve muito tempo também atuando no exterior, né? A gente vê nitidamente que o problema do Brasil não é exclusivo do Brasil. Não. É mundial. Não, né? não. Então, é gente que não gosta um do outro na família, um se odeia, um quer matar o outro, um quer roubar o outro, é uma E confusão. confunde governança com familiança. Eu brinco assim, não é familiança. É um dos poucos lugares que dá certo governança corporativa naqueles filmes da máfia, né? Então, assim, se o cara não respeitar... Mas também você não sai da linha. A governança ali funciona, né? É muito bem colocado, porque há uma síndrome, né, que até tem um nome que eu não gosto de falar, mas assim, o brasileiro acha, não, é só conosco aqui, a gente não há certo grau de tupiniquizagem, né? Ele se auto-tupiniquizagem, né? E, na verdade, não é uma questão brasileira, é uma questão mundial. É uma questão mundial, né? E mesmo as grandes corporações mundiais, elas passaram um momento da vida delas com empresas familiares, né? Que tinham 2 famílias, 3 ou 4, que ao decorrer do tempo aquilo se desenvolveu em grandes conglomerados industriais, etc. Então não é um privilégio brasileiro, muito pelo contrário, é um privilégio mundial, se é um privilégio, né? É uma questão mundial, porque a gente tem que tratar conforme a prescrição para cada paciente, né? Eu vejo assim, empresas que tenham 2 ou 3 famílias que às vezes se odeiam, né? E é fato, é coisa corriqueira, a gente administra aquilo para o benefício da organização. Não é fácil, mas é possível. E o negócio, eu sempre falo, o negócio em primeiro lugar. Com certeza. O negócio em primeiro lugar. Então, veja a questão da governança aí no ESG, né? O governance. É muito importante, em especial no Brasil e nas empresas de médio porte. Mas o que é médio porte? Até 1 bilhão é médio porte. Então, a gente vai lidando com isso. Né? Não, e a gente vê o seguinte, quando aparecem essas oportunidades aí no mercado, e isso fica um recado para quem está nos assistindo, tomem cuidado com os pseudos feiticeiros, que cura câncer, AIDS, hemorroida, tudo, né? Então, assim, se cerque de pessoas que conhecem isso. Por quê? Também teve uma febre no mercado agora de gente fazendo curso de conselheiro. O cara não consegue dar conselho nem para ele, vai dar conselho para as empresas. Então, tomem cuidado, porque está cheio de curso de governança corporativa, o pessoal pensa que é montar um conselho. E aí todo mundo, várias vezes eu já ouvi isso, olha, eu vou sair da gestão e eu vou ficar no conselho. Como se o conselho fosse um quartinho que o cara fica lá recebendo, centro de mesa, o cara fica recebendo espírito com um copo d'água lá. E não é isso. Governança corporativa, nós aqui que labutamos nessa área, é muito mais do que isso. Um conselheiro tem um grande papel, até porque, inclusive, hoje, juridicamente, ele entra com o patrimônio dele dentro do processo, se caso acontecer alguma coisa. Vide aí o caso que aconteceu, né, com as lojas americanas e outros casos mais que aconteceram para trás. Então, assim, governança hoje, nessa parte de ESG, é o item que a gente vê a maior carência. A gente faz auditoria dessas áreas e a gente vê, tem uma régua de pontuação, onde a menor pontuação das empresas é na área de governança. Mas, Perrone, veja só, o que eu fico um pouco estarrecido é o seguinte, que isso pode virar um modismo. E virando um modismo é que vai dar oportunidade desses picaretas entrarem, entendeu? Porque todo mundo está querendo, minha empresa está na bolsa, eu preciso de ter, né, movimentos ESG lá. E aí entra um que não entende muita coisa de nada, né? E vai querer ensinar e você vai fazer bobagem. Né? Por isso é que é bom estar com um especialista mesmo. Aproveitando um gancho aí no Vinícius, desde já podem contar conosco que a gente está aqui preparado para poder atender. Né? Então, a questão do ESG é um modismo que eu acredito que veio para ficar porque virou como uma referência, uma régua de referência para pautar o seu negócio, né?
exatamente para poder combater as questões dos fatores climáticos e outras coisas mais. Mas a questão mais desafiadora é a da parte de governança, que é o que a gente está tratando de certa forma dentro desse podcast. Porque a questão ambiental, por questões de leis, já tem muita lei e o cara, se não fizer, não obtém a licença ambiental. A questão social, o pessoal ainda confunde muito ainda a esmola corporativa, né? Esmola corporativa ou assistencialismo, né? Como social. Não é isso. Não adianta você cuidar bem da comunidade que está fora da sua empresa, mas você tratar o seu empregado de maneira totalmente inadequada, entendeu? Não dá uma questão de dignidade aos seus... a gente já presta assessoria e, por vezes, a gente vê aqui o seguinte, o cara está cuidando da praça, mas o banheiro da empresa, o vestiário, é pior do que de presídio. Então, assim, isso é uma dicotomia, mas já também evoluiu bastante. Mas a parte de governança, infelizmente, é uma questão que precisa melhorar muito no Brasil. Até porque, assim, quando a gente chega numa empresa, pergunta assim, e aí, quem vai ser o seu sucessor? Quando a gente vai fazer, né? Como é que está o seu processo sucessório? Aí o cara, por que você está me achando velho? Você acha que eu tenho que sair? Não é isso. Todos nós, um dia, vamos partir para o segundo andar. Todos nós, um dia, queremos parar. Todos nós, um dia, precisamos descansar, né? Então, assim, isso é um grande desafio que a gente vê, não só a nível Brasil, como a nível mundial. Então, a questão de ESG, comecem a se preocupar um pouco mais com isso, porque isso é uma tendência que, a partir de 2024, começa a ganhar pujança. Principalmente agora, depois da COP, que teve agora, né? Da COP que teve em Dubai. Isso é um dos itens que vai ganhar uma pauta dentro das empresas. Bem, isso. Fechamos aí. Entrando no Brasil, né? Não, já até antecipei aí. Mas, Heráclito, a questão do meio ambiente que o Perrone falou. Antes era cumprir lei. Agora é vender crédito de carbono e salvar o Brasil. Você pensa assim ou não? É muito sonho. Não, eu vejo assim, né? Essa novidade, né, do crédito carbono, eu acho que foi um negócio bem pensado, que bem também podem contar conosco, inclusive pela certificação. Tá certo. Acho que muito bem arquitetado e é uma possibilidade viável do ponto de vista econômico-financeiro. Então, quer dizer, você tem fundos baseados em crédito carbono. Eu acho isso genial. Eu gosto muito de mercado financeiro, trabalho no mercado financeiro, tenho negócios no mercado financeiro e acho que essa questão do crédito carbono foi genial, né? Agora, tem que se realmente a coisa tem que ganhar consistência e seguir em frente. E principalmente, esse mercado tem que ser tratado com cuidado e com seriedade. Claro. Porque senão isso daqui a pouco vira uma bandalha geral. E aí realmente, aí desmoraliza o processo e aí acabou. Se desmoralizar, acabou. Que aí ao invés de ser crédito de carbono, vai ser descrédito de carbono. Exatamente. No nosso segmento de combustíveis já está bem evoluído, né? O CBIOS, né? A distribuidora, quando ela vende o produto fóssil, né, que é a gasolina e o diesel, ela é obrigada no final do ano, a ANP que calcula isso, né, a comprar CBIOS, né? Mas ela compra de quem? Ela compra na bolsa, na B3, que é vendido pelas usinas produtoras de etanol e de biodiesel, né? Que é um excelente negócio, que compõe a receita da usina, né? Que salvou as usinas praticamente. É verdade. Então esse é um assunto que está bem regulamentado. Mas eu vejo, por exemplo, o pessoal que mexe com reflorestamento, madeira balsa, esses negócios que geram também, que falta um pouco de regulação, sabe? É verdade. Ainda falta um pouco de regulação para poder chegar no patamar que está na Europa, né? O mercado aqui está muito ainda incipiente, está iniciando, eu né? acho O processo ainda está muito no básico, né? Eu estou falando isso como uma pessoa que vem tratando, né? Para tanto fazer o credenciamento dos créditos e depois da certificação dos créditos. Então, a gente vê que assim, é muito incipiente, né? Até mesmo no segmento de consultoria ainda tem poucas pessoas que atuam nisso, né? Então, é um mercado que para a gente de consultoria, para todos nós aqui, é um mercado novo, pode ser um mercado, uma oportunidade, mas ainda é muito incipiente. Eu vou voltar um pouquinho mais à frente nisso. Eu queria falar um pouquinho das projeções agora do segmento brasileiro, né? Do cenário brasileiro.
Bem, esse ano deve-se fechar o PIB, né? Um PIB de 3,3%. De tudo que o PIB deve crescer de 3,3%. Para o ano que vem, a projeção do IPEA é de nós estarmos com um PIB em 2024 de 2%. Ou seja, já nasce, entre aspas, com uma recessão técnica. E ano que vem também a gente vai ter um déficit primário estimado em 150 bilhões de reais, podendo chegar a 170 bilhões de reais ainda esse ano. Né? Isso tem impacto em todas as empresas, né, da cadeia produtiva, porém algumas sofrem mais. Foi o que nós já falamos aí no primeiro bloco, que foi o cenário mundial, é a construção civil. Mas eu atendo algumas empresas, né, do segmento de esquadrias, do segmento também de construção de apartamentos e etc. e tal. Isso ainda não está tendo não é uma realidade. Então, eu percebo nitidamente pela carteira desses meus clientes que até o final do primeiro semestre o mercado ainda está aquecido. Mas a partir do segundo semestre, a carteira é um ponto de interrogação. Até porque tem muitos imóveis no encalhe. Tem muitos imóveis encalhados, entendeu? E coisas boas, né? Muitos do projeto Minha Casa Minha Vida, mas muitos... E a gente vê que o governo ainda não tem um processo de incentivo, né? O que vocês julgam dessa questão, dessa possibilidade de uma recessão técnica, né? Que a gente já está nascendo, desse déficit de 150 bilhões. E vamos falar agora um pouquinho também do mercado de construção civil brasileiro. Aí depois a gente vai trabalhando os outros mercados. Pode ser? Heráclito, fica à vontade. Bom, o que eu vejo, assim, já se sai com uma ideia de recessão técnica, né? E economia não é uma ciência exata, né, gente? Então, 2 mais 2 podem ser 4 ou podem ser 0. Então, esse é um aspecto muito importante a gente observar. Quando você diz que já existe uma recessão técnica, você já cria no mercado uma expectativa de uma recessão que tende a se configurar como uma recessão. Uhum. Né? O mercado se prepara, as pessoas gastam menos, e por aí vai, e acaba se instaurando ou instalando uma recessão. Bom, mas os números são esses, né? Os números são técnicos, né? E como a gente já falou, a construção civil é o termômetro disso. A construção civil declinou, porque está em recessão. Quando o mercado começa a andar, a construção civil já dispara e anda na frente. Ocorre que, como você falou, existem alguns imóveis, um certo represamento, mas há também um movimento de venda de imóveis. Tá? Há um aquecimento do mercado, há um certo movimento, e eu acho que ele vai se reduzir o ano que vem aí. Eu acho que há redução. Isso passa por um caminho que é a questão do financiamento, que é o grande gargalo da construção civil. Não tem financiamento, não tem venda de imóvel. Esse é o ponto crucial, tá? Com relação ao outro ponto que você mencionou... que é do déficit primário. O déficit primário. Então, vamos explicar isso também para os nossos ouvintes. A gente usa essa questão do déficit fiscal. Déficit fiscal é o orçamento da casa, né? Se você ganha 100 e gasta 150, isso é déficit fiscal. Gastar mais do que se ganha. É simples assim. Então, o governo está gastando 150 bi a mais do que arrecada, e é uma perspectiva de 170 bi. Isso é muito grave, porque você quebra o orçamento, e hoje o Banco Central é um Banco Central independente, desde o governo anterior. Então, rodar a maquininha para fazer dinheiro é proibido, né? Entre aspas. Né? Mas existe já a possibilidade agora de sair. Vai sair o Bob Fields terceiro, né? O Roberto Campos Neto sai agora aí, né? No final do próximo ano, né? Outubro. E aí, logicamente, vai entrar alguém alinhado com essa política de governo, que é uma política de governo expansionista, fiscal expansionista. O que quer dizer isso?
Gasta-se depois ver como é que está para o buraco, né? Alguns acreditam que isso é um modelo de crescimento econômico que vale a pena. Eu sou um Chicago boy assumido, né? Eu sou de Chicago. A gente não tem essa postura, né? Eu venho da linha do Paulo Guedes, a linha se tem, se gasta, não tem, não gasta, né? É o modelo que a gente foi talhado para isso. E eu vejo que se entrar de novo nesse modelo de expansão de déficit fiscal, volta a inflação. Aí nós temos um modelo baseado no modelo que a gente já conhece de outros carnavais, que agora na Argentina chegou no pico com mais 140% de inflação anual, com um déficit fiscal altíssimo, e aí está tirando subsídio do transporte, subsídio da água, subsídio da luz, subsídio da folha de pagamento, que vai gerar uma recessão feroz, e aí já anteciparam, que é uma estagflação, que é a estagnação da economia com uma inflação elevada, porque você tem a inércia da economia, que aquilo vem rodando, né? Ou para o bem ou para o mal, você não para aquilo de uma hora para outra, aquilo vem andando e continua durante um período longo ainda. Então, o governo Milei, que é um governo de direita, que tem essa característica de ser mais ortodoxo com a economia, vai passar por esses apertos aí, mas eu acho que é o caminho. Então, eu vejo os juros altos, como ainda no Brasil a Selic está alta, a contenção do déficit fiscal, de uma maneira positiva. Se liberar isso, já vimos isso em outros carnavais, é o caminho do inferno. O começo do fim. O que quebra as empresas é o caixa, né? Então, e você pode levar isso para o governo. Você falou bem, gastou mais do que está arrecadando. Quer dizer, da onde vem esse dinheiro? Né? Quer dizer, aumenta a dívida. E a cada dia você aumenta essa dívida. E quem paga acaba sendo nós. Quer dizer, aí o cara aumenta imposto para aumentar a arrecadação, diminui o consumo. Quer dizer, é uma loucura, eu não entendo isso. Quer dizer, eu não sou economista, mas enfim. Sabe fazer conta, né? A conta não fecha. Dinheiros, eu cuido da minha casa, né? Da finança da minha casa eu vejo, né? Então, não é muito diferente, né? Dadas as proporções aí, né? Não, mas isso é extremamente preocupante. E a gente estava até falando aqui de déficit habitacional. E eu vi uma outra pesquisa, estou até com o dado dela aqui. Hoje, o Brasil tem 18 milhões de habitantes morando em favelas. Nossa, mano. Porém, se você pergunta se o cara quer sair da favela, ele não quer, sabe por quê? Hoje, movimenta-se, em termos de negócio por ano nas favelas do Brasil, nessas, né? Nessas 18 milhões de pessoas aglutinadas em comunidades, 202 bilhões de reais por ano. É muito. Entendeu? Então, às vezes. Cresce as milícias, então, né? O cara vai querer sair dali para ir morar na minha casa, a minha vida, onde ele vai ter que começar. Não, ele está na porta de casa, ele vende um sacolé, ele vende ali um sanduíche. Enfim, ele gera a economia dele. Ah, mas é violento. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí porque ele já aprendeu a viver, vem contornando. Hoje, nessas essas comunidades, você vê que tem casas estruturadas que começaram numa situação de quase uma palafita e hoje é uma mansão, tem piscina e etc e tal. Então, assim, vou pegar até as do Rio de Janeiro. Quem é que vai querer perder aquele visual que dá para ver o mar? Ninguém. Entendeu? A vista é maravilhosa. Então, assim, o que vai acontecer? De novo, vai construir Minha Casa Minha Vida. Aí o cara mora ali no Leblon para ir morar lá em Quintino, Caxias, São João de Meriti, nada contra, mas não, dizendo, porque é longe. Mas é longe, entendeu? Então, assim, não vai. Então, é uma dicotomia essa questão. A construção civil é a primeira que para e a primeira que acelera, né, no processo, né? Mas a gente tem que ver o seguinte, quanto é que ela representa no PIB como um todo, né? Você pega hoje o agronegócio, que é 1/4 do PIB brasileiro, né? Eu vivi para ver no Mato Grosso, em Rondonópolis, o que é aquilo lá. Eu estive visitando a Rumo Logística e vendo lá 900 bitrens chegando todo dia com grãos, né, seja milho ou soja, e descarregando no silo e carregando os vagões, né? Os vagões que vão para Santos.
É um negócio assim... monstruoso. É monstruoso. Você anda quilômetros e quilômetros de verde, tudo plano e tal. Então nós temos um potencial que é um negócio assim assustador, né? Então eu acho que o Brasil tem muito assim, por exemplo, para equilibrar essa questão aí do crescimento, né, o agronegócio. Onde tira e onde coloca. Porém, né? assim, o governo atual ele tem que diminuir a hostilidade em relação ao agro, porque assim, parece que eles são inimigos, né, do governo. Não tem nada disso. Vamos esquecer bandeira de ideologias. A gente tem que olhar para o Brasil, para a necessidade do Brasil. Eu queria complementar. Eu conheço ali a região, trabalhei ali também na região. Eu me lembro que eu peguei um carro em Campo Grande e saí rumo a Chapadão do Céu. E um carro com motorista, ele foi me levando até o cliente, passou-se 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, eu falei aqui, não tem mais nada, é só soja e milho, grão. Eu falei, se esse carro acabar o combustível aqui, a gente morre. Brincadeira, mas assim, é uma imensidão de plantação, uma coisa assim que o Brasil não conhece, uma coisa fabulosa, E aí, teve uma situação, e voltando ao que a gente comentou no primeiro bloco, a questão da China, a China comprou a África Central toda. Estou exagerando, estou fazendo aqui uma figura de linguagem. Comprou a África Central toda, que é o mesmo solo, mesmo trópico, a mesma latitude que essa região nossa produtora. Eles já falaram que eles vão tratorar aquilo tudo e plantar grão, porque o solo é igual, é bom, é plano, vai ser máquina, vai ser tudo equipamento satélite. Já pesquisaram, né? E aí há uma perspectiva da China ser autossuficiente, que eu acho exagero isso, mas enfim, dela ter uma grande parte da produção própria dela na África, em detrimento da questão brasileira. Então, o que eu vejo, isso médio e longo prazo, né? Se nós não tivermos políticas públicas para melhorar, ou pública ou privada, tá? Que aí libera para fazer, sistema ferroviário ou sistema fluvial de transporte de grãos, nós vamos perder essa batalha. 10, 15 anos para frente, 10, 15 anos para um país, é isso aqui, ó. E porque você está falando de bitrem, é exatamente isso. 85% do transporte é rodoviário. Tem que carregar o bitrem, tem que botar na estrada e passa no buraco, igual vocês passaram agora, fura o pneu, estraga, pronto, acabou a carga, o cara tem que parar, demora mais um dia. A ferrovia não. Então, eu vejo que a gente já está assim, começando uma nova rodada de negócios mundiais, que nós estamos começando a tomar uma bola nas costas, que é daqui para 10, 15 anos. É provável. Né? Aí ilustrando, e já até pelo título é um sintoma disso. Em maio teve uma missão de Angola, então todo aquele cinturão no sul do deserto, os cálculos são que o deserto Saara nas últimas dezenas de anos, ele desceu 10% já invadindo. Já descendo. E aí o projeto chama-se A Muralha Verde. E o semiárido da Embrapa está ajudando. O que eles vão fazer? Segurar os ventos das dunas que descem com alguns artifícios e começando a plantar aquelas espécies de árvore deles que sobrevivem ali. Então tem um plano deles, tem dinheiro mundial, a França colocando muito dinheiro, agora imagina a China, Muralha Verde, para ganhar 10% de afastamento do deserto e plantar só na nova economia circular. Aí a Embrapa está passando para eles. Que vale uma missão do Senegal aqui. Vale aqui uma observação, por exemplo, está dizendo, um respeito à Embrapa, uma empresa de excelência mundial, reconhecida mundialmente. Que nós somos, graças à Embrapa. Conseguiu plantar nesse semiárido brasileiro aqui, fazer disso um solo fértil. E o Alisson Paulinelli, nosso querido representante de Minas, candidato a Prêmio Nobel da Paz. Foi. Né? Em função desse trabalho da Embrapa. Vale lembrar isso aqui. Tempo. Então, assim,
lindíssimo trabalho, mas vamos em frente. Bem, e ainda, só para fechar essa questão do estudo que eu vi das comunidades carentes, das favelas, né? Um outro item que veio nessa pesquisa, que é o seguinte: quando perguntado para eles qual o seu maior sonho, todos, né, mais de 35% responderam ter um negócio próprio. Então, os caras querem ficar ali. Então, isso contribui aí em dizer que essa questão de políticas de crescimento, construir longe de determinar, vai ficar vazio, ninguém quer. Ninguém quer isso, não. O pessoal quer estar onde a coisa acontece. E as comunidades hoje são grandes centros de negócio. Gira-se 202 bilhões. É uma fatia representativa, né? Bem, vamos seguir um pouquinho. A gente falou muito disso. Eu tenho um indicador, pessoal, que me monitora. A gente estava um pouco antes de iniciar o podcast, estava falando nisso, né? Quando eu digo recessão técnica, e quando a gente vê, hoje de manhã também o Vinícius me encaminhou um material sobre os supermercados e etc. Então, a gente olhando aquele material, é o seguinte, né? O mercado supostamente está pujante, né? Está crescendo, né? Está crescendo. Mas eu atendo alguns supermercados e esses supermercados têm como indicadores, né? Alguns indicadores chaves. Um deles é o número de vezes que você vai a um supermercado. Vou botar até vocês para provocar vocês, né? Eu hoje, em média, ao longo de um mês, eu vou pelo menos mais 5, 6 vezes, né? E como é que eles medem isso? Cada vez que você passa o seu cartão ou perguntam para você, CPF na nota, você passa o CPF, eles sabem quantas vezes você foi lá e quanto você consumiu, qual é o teu ticket médio. Com base nisso, os supermercados fazem um monitoramento. E me causou estranheza numa dessas reuniões de avaliação estratégica que a gente faz todo mês. E esse indicador, o número de vezes que o brasileiro ia ao supermercado era em torno de 5,7. Mas como é que ele vai 5 vezes e meia? Isso é um cálculo, tá? Caiu de 5,7 para 2,6. Ou seja, caiu demais, mais de 50%. Então, assim, esse indicador também não mente, né? Uma outra coisa também é o ticket médio. O ticket médio, quando você ia nessas 5,6 vezes, você gastava em torno aí de R$70, um pouco mais, um pouco menos, mas assim, ia lá para comprar um pão, para comprar um queijo, enfim, né? A gente que gosta aqui de uma caninha ainda vai comprar uma caninha também e tal, né? O mineiro que gosta um pouco mais disso e tal. Enfim, a compra girava em torno de R$70, o ticket médio. Esse ticket médio também caiu para R$28. É muito representativo. Então, assim, pessoal, não estou querendo aqui, como eu falei ontem com o Vinícius, não quero tocar a corneta aqui, ser o arauto do apocalipse, não. Mas isso são indicadores. Mas uma coisa interessante nesse estudo foi o seguinte, você vê que o faturamento do segmento, ele cresce. Mas por que cresce? Também tudo subiu de preço absurdamente. Sim. Eu vejo, acompanho, às vezes eu vou no supermercado, puxa, mas como é que está caro isso aqui? Mas subiu, né? Aí essa pesquisa mostra também que o número de itens do carrinho diminuiu. Então você compra, está pagando mais, mas você está consumindo menos. Né? Uhum. Entendeu? O que denota que talvez esses indicadores que os caras têm não está equivocado, entendeu? Então, assim, isso é preocupante. E isso reflete, né, no consumo de combustível, que gera, que movimenta toda essa cadeia, na mão de obra, nas questões de mão de obra, né? O que denota que os empregos estão reduzindo, aí a pessoa gasta menos porque tem menos recursos, né? Como é que você percebe, Vinícius? Essa vai para ti, né? A questão de combustível. Outra coisa também, o que você percebe, eu que sou um ex-Petrobras, até quando o atual presidente prevalece, fica lá? Porque ele vai de encontro a alguns interesses do governo atual, né? E eu queria te fazer uma pergunta específica, até porque amanhã eu vou ter uma reunião e eu queria ouvir de você, eu vou me fundamentar. Como é que você vê o papel dos TRRs, né? Da parte de transporte,
revendedor e retaliador, né? É aquele que compra grandes quantidades de combustível, armazena e retalia para mandar para sua empresa, para mandar para o seu posto, né? Seja de que bandeira que seja. Como é que você vê hoje Petrobras, combustíveis e cadeia de distribuição? Vamos pegar em especial aí os TREs, né? Que é um item que a gente conversou um pouco sobre isso. Então, o Jean Paul, né, que é o atual presidente da Petrobras, eu acho que é o único técnico que o atual governo tem, né? Ele é muito bom. Ele é antigo no segmento, conhece muito do segmento, tá certo? E por isso é que ele fica contra algumas políticas, né? De segurar preço internamente, quer dizer, ver que, poxa, a empresa, da forma como estava sendo conduzida, ia para o buraco, ou vai para o buraco, né? Mas eu vejo assim, o combustível ele tem uma relação assim, muito, mas muito íntima com o PIB. Então, se você comparar o crescimento do PIB atual, é exatamente, ou quase exatamente, o que você teve de aumento no consumo de combustível internamente, né? E o futuro vai ser a mesma coisa, entendeu? Então, eu vejo assim, nós temos uma situação muito privilegiada no Brasil, porque o Brasil consome aí algo em torno de 130 bilhões de litros entre diesel, gasolina e o hidratado, né? O álcool hidratado, que, por sinal, hoje ele está com um preço 70% mais baixo que a gasolina, então quem tem um carro flex abastece mais o hidratado do que a gasolina, né? Enfim, quando você verifica essa quantidade de combustível que é vendido, 40% desse combustível é biocombustível. Mas como assim? Não, Por quê? Porque parte da gasolina tem 27% do álcool anidro, né? E o biodiesel, o diesel com 12% de biodiesel, né? Então, a gente tem uma situação privilegiada com relação ao resto do mundo. A Índia está querendo imitar o Brasil agora, por isso que está faltando açúcar no mercado internacional, né? Que ela deixou de produzir um pouco de açúcar para produzir mais etanol, né? Está construindo uma série de usinas lá, né? E uma das coisas que o Brasil também imitou bem nos Estados Unidos foi que nós temos uma cultura de usinas vindo da cana-de-açúcar, né? E agora as novas usinas, a maioria delas vem do milho, o que é comum nos Estados Unidos. O milho, a usina de etanol de milho não produz o açúcar, mas ela produz o DDG, que é um insumo, que é proteína quase pura para a engorda animal, né? Mas, enfim, então eu vejo assim, Perrone, o combustível muito atrelado ao negócio, né? Nós temos ao negócio da economia como um todo, mas nós temos um déficit no Brasil, né? Porque nós somos autossuficientes na produção de petróleo, mas somos deficientes ainda no refino. Né? A gente depende aí em torno de 28% do diesel que a gente consome, né? Da importação, e a gasolina... GLP também, no gás GLP, a gasolina também, né? A gente importa aí algo em torno de 13%. Então a gente precisa resolver isso, que talvez fosse resolvido da forma como eu falei lá atrás, com a mini refinaria, né? Se instalando mini refinarias em pontos estratégicos onde tem um maior consumo, né? Só o estado de São Paulo consome 40% do combustível do Brasil, então poderia se instalar mais refinarias, né? É um amigo nosso que você conhece bem que instalou uma lá em Coroados, perto de Araçatuba. Oi? De Araçatuba. É isso, a SS Oil lá, né? O Felipe. Enfim, então, eu acho assim que nós temos uma situação privilegiada nesse quesito, né? Só que tem um detalhe acontecendo assim, né? Paralelo a tudo isso, que é a eletrificação, né? Dos veículos, que gera um certo medo, né? na turma como um todo, e todo mundo agora já está partindo. A Graal, por exemplo, a rede Graal já está instalando em toda a rede dela os carregadores, né? A frota do Brasil são 160 mil veículos. Inclusive, um dos nossos patrocinadores, a Alok, ela é uma grande especialista nisso. Ela faz isso de maneira até gratuita. Ela instala e ela ganha um percentual junto com você. E a projeção para o próximo ano é crescer essa parte de tomadas algo em torno de 70%. O mercado está crescendo bastante. Tá andando muito, bem, muito, tá muito. andando bem. Mas você falou do TRR, né? Deixa eu só dar uma explicação do que é o TRR, que é o Transportador Revendedor Retalhista.
ele nada mais é do que um posto ambulante, é um delivery, né, de alguns produtos, né, principalmente o diesel, né, e diesel, óleo combustível, querosene, que se usa muito pouco hoje no Brasil, e hoje eles estão autorizados também a vender o etanol e a gasolina, né? Então ele consegue levar para o grande consumidor. Quando eu falo grande consumidor, se um supermercado tem lá um grupo gerador, não tem como levar o grupo gerador lá para o posto, né? Então alguém vai lá e leva, né, um hospital, uma academia, hotel, uma fazenda, uma transportadora, né, de veículos, de caminhões ou de carga, ou uma empresa de ônibus. Então eles têm esse papel, né? E lá no norte tem um outro papel, que é o TRRNI, que é de navegação interior, que leva a gasolina, que leva o diesel para os ribeirinhos, né? Porque o grande transporte na Amazônia e lá no Pará ainda é o fluvial, né? É o que leva a mercadoria, o que leva gente, transporte. Como é que você vê o futuro deles? Eu vejo ainda, assim, a curto prazo, sem mudança, né? Sem mudança alguma, porque dificilmente esse programa de eletrificação maquinária, vamos chamar assim, né? Porque também hoje você tem tratores também que são elétricos, tudo, vai atingir a curto prazo o mercado brasileiro. Até porque você precisa de energia, né? Para poder mover essa turma toda, né? Como a gente até já conversou, eu começo a enxergar, como estou próximo à Loki, né? A gente vê nitidamente que esse processo de eletrificação está andando a passos largos. Está andando a passos largos mesmo. Então, assim, não só tomada, baterias que estão mudando, que são os fatores críticos, né? Eu acredito que, questão de ESG, eu acredito que essa questão vai mudar em curto prazo de tempo. Teve uma empresa que me procurou e ela faz casa popular, apartamentos populares. Quando se sonharia que 10% a 20% das vagas tem que nascer já com tomada? Muito poucas, né? E o cara já previu, porque hoje tem carros pequenos, tem até o Kwid. O Kwid é um dos menores, né? Mas já tem o Kwid elétrico. Então, assim, claro que tem os biedais, né? Que são gigantescos e etc e tal, tem um valor mais caro, né? Mas, assim, já há soluções no mercado para... o mercado acordou, né? Acordou. Tem muita gente investindo. Eu vejo que se, com o mesmo know-how que eles têm, souberem aproveitar isso para uma mudança de matriz energética e já irem se preparando para agora, não deixar para cima da hora, eu acho que é uma grande tendência, um grande cenário para eles. Bem, pessoal, a gente já está próximo a chegar ao fim. Tem mais 2 pontos que eu queria falar com vocês, né? Dentro dessa situação toda, né, do cenário brasileiro, tem um cenário que a gente até já falou um pouco, mas aí eu queria remeter para o Ronaldão e para o Heráclito, né? Agora, o que vocês percebem aí da situação da questão da educação? Porque hoje de manhã cedo eu recebi do Vinícius aí alguns posts, né? E o Brasil, pessoal, ele está numa situação horrorosa, né? De manhã cedo o Vinícius mandou e falou: colocação dos alunos de matemática no ranking da PISA. Em primeiro lugar está Singapura. O Brasil tem 65º. Né? Próximo a quem aí mesmo? Somália, Líbia. Tô brincando, não. Depois, colocação dos alunos em leitura. Primeiro lugar, Singapura. Brasil, 52º. Né? Até o México, né? A média OCDE, Coreia, até a Coreia do Norte, em determinados lugares, está na nossa frente. E aí, em contrapartida, para o plano do próximo ano, o governo vai cortar 332 milhões de reais na educação básica e superior. Então, assim, o buraco só aumenta. E a oportunidade cresce. Né? Quanto mais longe, aliado a isso, o QI médio do brasileiro está abaixo, mas muito abaixo da média mundial. Quer dizer, como é que você vai desenvolver o povo? Nós somos da área de educação, né? Eu sou professor aí há 30 anos, né? Mas eu tive uma
logo no início eu optei para ir para pós-graduação e especialização, enfim, né, para os MBA, não fiquei nessa seara mais comum. O que eu vejo esse é o PISA que mede, avalia os alunos ao redor do mundo. Então é uma ferramenta séria, íntegra, correta, fatos e dados. Sim. Né? Não estamos falando de A, nem de B, nem de governo A, nem de governo B. Então, assim, nós estamos lá em 62 e 57, salvo engano, aí, né? Você acabou de falar, mas eu não decorei. Mas é nessa, pé da Líbia, Somália, por aí. Né? Tá claro que o modelo é um modelo que não deu resultado. Não deu resultado. E esse modelo de não deixar o aluno tomar bomba, né? Quer dizer, ele passa do ano seguinte para o ano seguinte e continua, está mostrando aí que não gera conhecimento. Né? Mas se não fosse é pior, eu falei assim, olha, sinceramente eu não sei, sei que esse modelo não funciona. E aí você forma o que é o tecnicamente chamado de analfabeto funcional. Sujeito que lê, escreve, mas ele não entendeu o que leu, nem tampouco o que escreveu. Né? E aí você tem ao redor disso outros players que estão entrando pesados e estão tomando o conhecimento do mundo. E aí, né? Isso a gente vê, né, que as empresas têm que começar a tomar um cuidado. Né? Vinícius teve a oportunidade de muito trabalhar isso na época da Ali, né? Nós estivemos próximo disso, eu e o Ronaldo também agora estamos trabalhando muito isso. Depois eu vou pedir para o Ronaldo rapidamente falar de uma empresa aí que faz incubação, mas há uma tendência natural, de crescer as universidades corporativas. O Vinícius teve a oportunidade de montar a primeira universidade corporativa da Ali, né? Eu participei da Petrobras. Então, assim, pessoal, se as empresas não buscarem isso, vai faltar gente, tá? Vai faltar gente qualificada e você vai deixar de crescer, de aumentar seu faturamento, de aumentar sua competitividade por conta dessa questão, né? Então, assim, a situação da educação é um ponto crítico no seu planejamento estratégico para crescer. Busque soluções, mas busque até soluções de ordem interna. Avançando um pouco mais, pessoal, aí para a gente bater o martelo, tem a última questão, que é a insegurança jurídica. Hoje, exatamente no dia de hoje, né, hoje é uma quarta-feira, vai ser eleito o novo ministro do Supremo Tribunal. Né? E do jeito que está, já está complicado. E ainda pode se tornar mais complicado ainda. E a insegurança só aumenta no Brasil. Então ninguém quer investir aqui. Como é que vocês percebem essa questão da insegurança, sem entrar no mérito de pessoas, né? Entrar mais no mérito da insegurança em si? Porque o mérito das pessoas não tem como a gente interferir. Mas, assim, para as empresas, essa questão da insegurança jurídica está se tornando uma coisa muito problemática, como a gente falou, né? O cara chegar lá e falar assim, esse negócio agora é meu. Né? E você não pode nem botar o cara para fora. Um apartamento, o cara pode dar, né, voz de captação. Então, assim, insegurança jurídica. O que vocês percebem? Qual é o cenário que vocês observam dentro das análises que vocês vêm fazendo? Voltando, isso. Eu tive uma experiência muito importante, continua, né? O Vinícius tem participado, o Perrone já teve uma aproximação. Grandes grupos de advogados, eles estão começando a descobrir que podem empreender. Recentemente, toda a OAB se manifestou, né? Então, a ideia de negócios saudáveis, né? Negócios que têm governança, ele vai entrar no setor jurídico, né? Ele vai entrar, por exemplo, hoje cedo, eu vou até passar para vocês uma pequena reportagem. O alvo dos grandes fundos, né, que interessam-se por educação, sabe qual que é agora? Educação primária e secundária. Eles vão consolidar grandes grupos de escolas privadas.
Na verdade, o governo tende a não cuidar mais da educação. No nível superior, por exemplo, nós estamos brigando para fazer universidades corporativas, mas no modelo ao contrário do que é o modelo de 2 ou 3 milênios. A universidade, ela não ensina, escola não é para ensinar, é um espaço para aprender. Nós vamos ter que inverter toda a lógica. E, profissionalmente, é muito interessante para as empresas, né? Porque ela vai entender que a progressão educacional é baseada no fato da pessoa exercer a sua vivência e depois ser reconhecida, né? Esse movimento está muito rápido. Em 10 anos, o que a gente conhece do poder das universidades antigas e das escolas caça-níquel, isso está contado. Nós estamos montando grandes universidades corporativas para criar e recriar, como o Perrone comentou, transformar startups em verdadeiras scale-ups. E a escola é um negócio em si. Ela vai ganhar quando as empresas tiverem sucesso. Não é eu pago antes a educação, o meu imposto, para o pessoal ficar escutando professores que não deviam ensinar, mas deviam criar ambientes de aprendizado. Em 10 anos, nós vamos ser surpreendidos com uma reviravolta que é milenar, né? Se tudo der certo. Me ajudem aí. Bem, ano que vem tem eleição para prefeitos e vereadores. Vou falar um pouco mais no nível estadual nosso aqui, de Minas Gerais, mas isso vai ser uma tônica para todos os estados do Brasil e municípios do Brasil. A questão hoje que pega dívidas estaduais e dos municípios, ela está quase que impagável, né? Se fossem empresas, todas ou estariam em recuperação judicial ou caminhando para a falência. Porém, todas irão crescer o seu endividamento, porque vários querem se reeleger. E nessa esteira cresce o endividamento. E ano que vem vai ter uma caracterização muito grande da última eleição, a polaridade. De um lado, o partido que hoje está em vigência no Brasil e o partido que deixou o governo passado. Então, dentro disso aí, para fechar, em especial, como é que vocês observam isso para as interações de geração de ameaças e oportunidades para as empresas? Elege-se, escolhe lado, não escolhe lado, banca-se alguma coisa, não banca alguma coisa, enfim, que caminho trilhar? Vinícius, vou começar por você. Eu não gosto de ficar em cima do muro, não, sabe? Detesto. Então eu acho que você tem que eleger um lado, né? É um lado que deu certo, né? Se a gente observar o governo passado, a gente viu que, poxa, a gente tinha um economista brilhante, tinha ministros muito bons na infraestrutura, no agronegócio. Então, assim, é deixar o Brasil ser Brasil de verdade, né? Então, você ficar com esse negócio de politicagem, entendeu? Que gera muita insegurança jurídica, é muito ruim para o país a longo prazo. Eu estou pensando não em mim, mas não. Eu estou pensando nos meus netos lá, que estão com 3, 4 anos, entendeu? Esses que vão colher as consequências da má escolha que eu fizer, né? Então, assim, eu sou liberal, eu sou de direita, não sou de esquerda e escolhi ser assim, entendeu? Eu não consigo ver um deputado levar um projeto de lei para a Câmara que as empresas que têm mais de 100 funcionários são obrigadas a contratar 3% dos funcionários moradores de rua. Quer dizer, se você for ver quantas empresas tem no Brasil com mais de 100 funcionários e quantos moradores de rua, vai faltar morador de rua, né? Aí o cara tem que ser certificado. Não, aí o cara vai morar na rua para poder arrumar emprego. Você entendeu? Então, essas coisas que não passam na minha cabeça. Então, atrapalha minha casa, minha vida. Atrapalha tudo. Então, eu acho que a gente tem que ter essa convicção, né, de estar do lado
que, vamos dizer assim, eu posso estar errado aqui, mas é o lado que eu imagino que dá mais certo no meu país, entendeu? Heráclito. Eu vejo assim, houve uma polarização, né, tempos atrás, ainda existe essa polarização, né? Eu já me posicionei aqui enquanto estrategista, eu venho da escola de Chicago, ex-aluno de Chicago. A gente tem uma visão muito ortodoxa desse negócio. A gente gasta-se o que tem, vive-se dentro do orçamento e por aí vai, né? Estamos vivendo uma situação aqui em Minas Gerais muito específica, porque a dívida do Estado de Minas para com o governo federal é impagável. E houve um movimento do governo central sobre a Copasa e sobre a CEMIG, né? Poucos dias atrás. Voltando ao mercado de ações, os papéis caíram quase 10%. Você vê, o mercado reage imediatamente a uma ação que eu vejo assim, vai entrar o governo no negócio, vai atrapalhar tudo. Os papéis desabaram. Então, um simples fato de nós vamos pegar como garantia para a dívida que existe. Então, só para entender isso, como é que isso é grave, né? A economia tem que ser aberta, o mercado tem que ser aberto, a competição deve existir e é aí que está a riqueza do negócio. Você está falando de negócio de morador de rua, eu tenho um problema grave numa empresa que eu não tenho gente para colocar que sejam portadores de necessidades especiais. Eu não tenho. E aí, o sujeito que tem lá, ele põe o preço lá em cima do salário dele. Tá revendendo? É fato. Então, eu não posso fazer isso. Eu estou desempregado, você quer me contratar? Meu preço exatamente, é esse. Porque aí o sujeito fala assim, não, se o salário é 2, eu falo, quero 4, mas eu não posso, porque tem outros na mesma categoria que ganham 2. Eu não posso colocar 4. Não, mas se quiser é esse. Tal. Então, cria uma anomalia no sistema que o próprio sistema não consegue expelir aquela anomalia. Quando você tem um ser vivo que tem uma anomalia, ele expulsa, né? Mas nesse caso, não. Então, tá aí a situação real, esse caso, né, que eu vivo, aí, um problema verídico aí, que leva assim... Essa é uma questão do ESG, né? Mas ela é fácil de resolver. É só variar. Porque o Brasil tem uma mania, por exemplo, o dinheiro a gente sabe que o valor dele varia, né? Em muitas condições. Mas todo o governo nosso, ele estipula o valor em reais do salário mínimo. Quer dizer, desde que eu me entendi nas contas de matemática, eu falei, tem uma coisa errada. Essas coisas não podem ser definidas pelo valor. Falta, Perrone, o que a gente prega muito é indicadores verdadeiros, é numerador sobre denominador. Qualquer estratégia, qualquer movimento de aferição de resultados tem que ser indicador, não pode ser um número. Porque você não está considerando a variação do cenário, por exemplo. Nós estamos falando de cenário, então o cenário é o pano de fundo. Se o pano de fundo fica escuro, a gente precisa de acender mais lâmpada. Se o pano de fundo fica claro, nós apagamos umas lâmpadas. Mas não pode. Isso devia ser constitucional, né? Vamos lançar esse movimento. É proibido colocar um número em moeda, valor moeda, em qualquer estatuto, instituto, regimento e principalmente na cabeça de quem quer usar isso com intenções que a gente não quer, né? O ESG nas empresas também vai olhar e olha dentro da governança para a questão do ambiente de risco, né, que facilita, digamos assim, gestores, empresários e próprios governantes a se apropriar daquilo que não lhes compete. Bem, caminhamos agora realmente para o fim, né? O papo foi muito legal, foi muito assim, né, interativo, esclarecedor. Eu espero que vocês gostem, né, do nosso papo. Esse é o último podcast desse ano, agora só no ano que vem. Nós vamos estar uma frequência também, tentar manter uma frequência, né, mais exata, porque tivemos alguns problemas de ordem de agenda de todos nós, né? Agora, eu queria agradecer a todos e pedir que cada um deixasse uma mensagem final
né, para que os nossos ouvintes, né, gravassem pertinente a questão de cenários e perspectivas estratégicas. E assim, tem um grupo aqui, uma tropa de elite, consulte-os, né? Consulte-os. Todos aqui têm plena condição de te ajudar a fazer um planejamento e, o mais importante, uma gestão estratégica. Porque fazer planejamento, você comprar um livro, daqui a pouco você faz. O problema todo é fazer a gestão estratégica. Vou pensar aqui por quem eu comecei. Vou pensar aqui com o meu amigo Heráclito, né? Sua mensagem final, uma frase assim que deixe... Pois é, pensei nessa frase assim de impacto, mas eu diria o seguinte: façam um plano estratégico. Se você ainda não tem alguma certa pretensão maior, traga um profissional externo para ajudá-lo. Isso vai ajudar a sua empresa a ter melhores resultados no médio e no longo prazo. Tá? Isso cabe em qualquer bolso, não é? Isso não é para mim. Às vezes tem essa história: não, a minha empresa é pequena, a minha empresa não tem condição de pagar. Não é verdade. Os preços vão variar conforme também o porte, a complexidade da empresa, mas, por favor, façam, porque para vocês é realmente algo muito importante. Vinícius. Bom, eu diria que a construção do cenário, né, no planejamento estratégico, ela é fundamental, né? Porque você vai enxergar os riscos, vai enxergar as oportunidades. Tem que olhar com otimismo para frente, né? Pensando que você tem aí sua família, já que as empresas são, na sua grande maioria, familiares. Você tem seus filhos, você tem seus netos, então tem que pensar que esse negócio tem que ser perene, né? Mesmo que mude um pouco o curso do negócio, né? Que você saia do que você está fazendo hoje para enxergar uma oportunidade de fazer outra coisa melhor, entendeu? Ronaldão. Sem dúvida. Esse talvez seja o grande desafio estratégico, olhar além do posicionamento na cadeia do segmento, porque a grande estratégia é mudança. Você mudar o negócio. E hoje, principalmente com as questões da transformação digital, nós estamos observando a exponenciação acontecer em empresas tradicionais. Por exemplo, o João, que é um empresário mineiro da CIMED, num episódio, ele contando que ele teve que tirar a live do ar porque ele vendeu 40 milhões, acabou o estoque dele em 20 minutos. Que isso? Ou seja, não precisa de mudar a empresa toda, não. Escolhe um produto que possa escalar com cuidado, né? Trabalhe com outras pessoas, e utilize todo o potencial da tecnologia que está aí. Comece a trabalhar com cobots agora. Quer dizer, é um robô que ajuda o seu empregado a ter produtividade, né? Então, isso é a grande... por exemplo, o denominador é o cenário, né? Voltando aqui. E o numerador é a sua vontade de construir empresas saudáveis, né? Instituições, empreendimentos, de uma maneira geral. Eu queria encerrar, né, dizendo uma frase que eu ouvi de um empresário de Juiz de Fora, proprietário de uma empresa grande do segmento de papéis, que isso tem que estar na cabeça de todos os empresários e etc e tal. A empresa dele estava numa dificuldade muito grande. Eu fui chamado para fazer um trabalho de recuperação da empresa. E o cenário, ele perguntei: como é que o senhor se meteu nesse cenário? E ele virou para mim e me respondeu com uma frase que ficou marcada na minha vida.
E ele me falou: Perrone, de tanto perseguir o ótimo, nunca consegui o bom e no final sempre fiquei com o medíocre. Marcante. De tanto perseguir o ótimo, nunca consegui o bom e sempre fiquei com o medíocre. Eu falei: você pode me explicar? Ele falou: posso. Eu queria uma máquina de produzir papel. Eu ia lá na Inglaterra ou na Alemanha, comprava a melhor máquina do mundo. Só que chegava aqui, tinha que ter uma água purificada, tinha que ter uma luz, uma energia estabilizada. A água que vinha do Paraibuna era horrorosa. A energia que vinha da Companhia de Energia de Minas Gerais também era horrorosa. E o operador precisava falar 2 idiomas. O cara não conseguia falar nem o português. Então, pessoal, não persigam o ótimo, não. Um planejamento estratégico baseado no modelo de cenários e etc. e tal, comece. Dê o primeiro passo por tudo que foi falado aqui e busque a construção do bom. O bom vai ser ideal para você. Desde já, a gente agradece, né, de vocês nos deixarem entrar na casa de vocês. E um bom Natal para todos vocês. E um bom Ano Novo. E, se Deus quiser, esse mesmo grupo aqui, em outras oportunidades, estaremos juntos. Brigadão, valeu por tudo. E esse podcast ficou um pouco maior do que os outros. Fiquem bem e muitas felicidades. Nos encontramos em 2024. Obrigado.